Ei. Aí, e também me lembra lá do que você falou depois lá, tá? Você manda mensagem lá, senão também aí eu acabo esquecendo. Vamos lá. Pra gente continuar, qual que foi o que a gente fechou na aula cedo? E aqui na aula da tarde nós vamos ver que isso está na Bíblia, porque na aula da manhã a gente não leu muito texto bíblico, né? Então hoje na aula da tarde teve alguns textos bíblicos? Teve, mas hoje na aula da tarde nós vamos ler os textos bíblicos que provam, né? Que demonstram aquilo que a gente falou na parte da manhã, tá bom? Qual que foram os dois pilares que a gente colocou de diferença entre um rei e um tirano? Necessário e benevolente. Boa! Necessário e desnecessário o tirano. O rei é Benevolente. e o tirano é egoísta. E o tirano é egoísta. Nós vemos isso, por exemplo, nas próprias palavras de Jesus, né? Eu não vim para servir, eu vim para ser servido. Pegadinha! Vocês estão espertos, hein? Era pegadinha para ver se vocês estavam ligados. É nada, eu estou confundindo as palavras, mas é o contrário. Eu não vim para ser servido, eu vim para ser... Agora foi certo. Depois das 4 você faz de novo esse teste aí. Tá bom, vou ver se eu lembro. Vocês estão... O Valqueir tá ligado. Vamos lá. Então, se o rei, ele é necessário para o bem comum, o rei governa para... O tirano é desnecessário para o bem comum. O tirano, ele governa para o seu próprio bem. Seu próprio bem, é um bem egoísta. O rei não faz questão que você esteja debaixo do poder dele. O tirano, se você sai debaixo do poder dele, ele é o espinheiro. O que o espinheiro faz? Fogo na... Espinha. Falei da parábola de Jotão. Enfim, falei muitas coisas. Tá? O rei não quer reinar por si mesmo. O rei quer reinar pelo... Não é porque ele é o mais poderoso, não é porque ele tem o melhor atributo, não é porque ele foi quem criou, não é por si, é pelo... E nós vamos ler os textos bíblicos hoje, no livro da lei chamado Deuteronômio, na análise e discurso da lei de Moisés, demonstrando isso. E o terceiro é, se o rei busca o bem comum, ele é necessário para o bem comum e ele busca o bem comum, e ele busca o bem comum através do quê? Quê? Lei. Palmas para Daniel. É através da sua lei. É através da sua lei. A lei é o meio pelo qual o rei busca o bem comum. Lembre-se que eu falei que reino é uma proposta civilizacional. Não, o reino é uma proposta de civilização. Então este rei tem uma proposta de civilização, visando uma organização, uma ordem que predomine nessa sociedade. Qual que é a diferença da lei do rei e da lei do tirano? A lei do tirano oprime pouco. Boa. Alguém tem mais um? E aí? É um decreto. A lei, o que é decreto? Não, seria a mesma coisa de lei, né? Tem que ser algo que impõe. O do rei ou do tirano? O do tirano é o quê? Pra fazer uma prática lei, é isso que você quer. Não. Eu quero saber qual é a diferença da lei do rei e da lei do tirano. Uma ditadura. Tirando essas próprias vontades. Ah, tá certo. Uma lei que favorece ele. Uma lei que favorece ele? Palmas pra Fran. Interpretação. O povo não tem o direito de opinar quando é o tirano. O povo não tem direito de opinar. Não, a lei pro bem comum. Não, uma lei pro bem comum. Tá todo mundo virando aqui, como que é, cientista político. Eu acho que a lei de um bom rei, ela engloba o bem-estar de um povo como um todo. E a lei de um tirano, não. Muito bom, glória a Deus. Falas bonitas. Muito bom.
Quem A que... moça falou, ele tá certo, decreto. O rei ele decreta, tá decretado, ponto final. Tem que fazer. Né? Tá, decreto. O rei não decreta? Tem que fazer também. O nosso Deus decretou? Sim. O nosso Deus é tirano? Então o rei bom pode decretar? Fala assim, Valqueir, seu herege. Segura o povo, uma lei que não deixa se afastar. Também a lei. Hã? O decreto também. É, a lei é também um decreto. O que é governar? Vamos ver quem lembra. O que é governar? Direcionar. Dar direção. Dar direção. O que é a lei? Ou um decreto de lei? É uma direção de comportamento. Beleza? Então a diferença, a maioria acertou. Mas um aspecto que acho que englobaria o todo desta lei, segundo Charles Finney, é um advogado, inclusive, no livro Teologia Sistemática, é que a lei do rei, ela é diretiva. A lei do tirano, ele diz que é arbitrária. E segundo Charles Finney, qual seria a distinção entre a lei diretiva e a lei arbitrária? A lei diretiva, ela tem razão de ser em função de um fim. A lei diretiva, ela tem uma razão de existência, ela tem um porquê. E qual é o porquê desta lei? O bem comum. Então o rei é aquele que fala o seguinte: vai ter essa lei aqui, que todo mundo tem que cortar o cabelo igual o Tales. Aí alguém pergunta assim, mas qual a razão de ser dessa lei? É porque eu quero. Porque sempre foi assim. Porque sempre foi assim. Porque eu aprendi assim. Porque... O que foi? Mas ela não tem o fim. Hã? Ela não tem igual o outro. Perfeito, ela não tem bem comum. Ou seja, se eu falar assim, não, todo mundo vai cortar o cabelo igual o Tales porque eu quero assim, ou porque eu aprendi assim, ou porque eu preciso mostrar para o povo que eu tenho um certo grau de autoridade, então eu preciso escolher, ou porque se não fizer assim, eu vou conseguir menos dinheiro de entrada, vou ter menos imposto no meu reino, se não... Qualquer outra razão de ser que não seja a finalidade da existência de um rei. Qual é a finalidade da existência de um rei? Nós falamos sobre a origem da cidade, por que nasce um rei, ele é necessário para o bem. Então o rei existe em função do seu povo, para o bem do povo. Falamos sobre a crítica de Sócrates ao pastorado, lembra? Que ainda assim é a função do pastorio, falamos sobre o capitão do navio. O rei existe em função do seu povo. E se o meio que o rei busca o bem do seu povo é principalmente pelas suas intervenções de lei, que é a sua proposta de civilização, é a proposta como as pessoas vão se relacionar entre elas e também com os de fora... Se essa lei não visa o bem comum, essa lei é arbitrária. Aí alguém poderia me responder, mas Luiz, existem muitos textos bíblicos, e existem mesmo, que parece que a lei de Deus é arbitrária. Porque Deus olha e diz assim, vocês vão fazer assim para a minha glória. Parece que é uma lei voltada para o próprio ser de Deus. Então ele é carente, ele está governando para si. Um exemplo disso, blasfemar o nome de Deus. Parece que é uma lei de um tirano. Porque se nós concordamos que a lei é para o bem comum do povo, não é uma lei para o próprio eu, quando há uma lei que diz assim, não adore mais ninguém, só eu. Os ateus vão fazer uma crítica de que este Deus é um tirano. E parece que tem um monte de leis sem razão de ser. Para que matar cordeiro? Por que o cordeiro não pode ser assim? Por que não aceita? Por que não pode sacrificar porco? Por que isso? Por que aquilo? E muitas coisas fazem parecer que esse Deus é aparentemente. Isso são os textos difíceis. A Bíblia está cheia de texto difícil. Cheio. Ok? Nós não vamos passar textos por textos. Nós vamos começar a partir da próxima aula, iniciando em Gênesis e Êxodo.
Mas não vai. Hoje o propósito dessa aula não é passar textos por textos, mas o que eu posso dizer numa resposta breve? Mesmo, e nós vamos ver a citação de um pai da igreja chamado João Crisóstomo, mesmo quando existe uma lei, onde aparentemente Deus está fazendo por si, na verdade esta lei, mesmo quando diz que é para Deus, em nome de Deus ou por mim, é pelo bem do povo, e nós vamos ver isso escrito na Bíblia. É um exemplo disso. Minha irmã, você tem 3 filhos, correto? 5? Ah, tá, eu não sabia. Entendi sim. Desculpa, minha irmã. Você tem 3 filhos. É sério. Quando você diz para um filho seu, pequenino, tá com 6 aninhos, paz, me obedece, faça o que eu estou dizendo, não ande com aquele menino porque ele faz isso, não faça isso. E você é uma mãe que deseja o máximo bem do seu filho, e vamos colocar que você é a mãe que está acertando nos seus conselhos, porque você é uma mãe extremamente sábia, infinitamente sábia, mais sábia do que todas as mulheres do mundo. E você diz para o seu filho, meu filhinho, não confie nessas pessoas que você está conversando na rua, confie em... Quando você... Orem pela minha garganta. Eu sou a mãe. Quando você está dizendo ao seu filho que lhe obedeça, que se submeta a você, que confie em você, é pelo seu próprio bem ou pelo bem do seu filho? Tudo bem, viu? E quando o seu filho é rebelde a você com os seus mandamentos e com as suas leis, ele faz o mal para você ou faz para ele? Para ele mesmo. Então, mesmo quando Deus, aparentemente, em todos os textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento, diz o seguinte: faça por causa de mim, ou em meu nome, em minha glória, em meu poder, obedeça os meus mandamentos e somente a mim e a ninguém mais, em última instância, não é por si mesmo, é por nós. E nós vamos ver isso no texto bíblico. Por exemplo, quem aqui já teve filho? Teve alguma vez que você falou para a criança, criança, não confie em gente na rua, não confie em estranho na rua, alguma coisa assim? Vocês já falaram. Confie em mim, eu sou seu pai, confie em mim, porque eu vou estar aqui. Você está sendo tirano, dizendo que o seu filho só deve confiar em você e que só você que existe confiável? Ou você está querendo proteger o seu filho? Aí alguém poderia dizer, mas quando ele crescer tem muitas outras pessoas que são confiáveis. Concordo, mas existe um outro rei que seja tão bom quanto Deus? Não. Então, mesmo quando existe uma lei dizendo o seguinte, se submeta a mim, ele está dizendo assim, se submeta a mim porque eu sou o máximo bem e eu quero o máximo bem a você mais do que qualquer outro ídolo. Se você se submeter aos outros ídolos não têm misericórdia. Os outros ídolos vão fazer você sacrificar os seus filhos. Os outros ídolos se esquecem dos órfãos, das viúvas e dos pobres. Os outros ídolos levantam deuses injustos e têm os seus privilégios e favoritos. Eu não. E nós vamos ver isso na Bíblia. O que Deus está mostrando quando eu falei para vocês essa inversão do sacerdote no Egito e o sacerdote no deserto? Para quem que o rei dava terras no Egito? Está lá em Gênesis, peguem lá em Gênesis e leiam. Quando tem fome no Egito, o rei dá terra para o sacerdote. Para quem que o rei dá terra no deserto? Para o povo. Quem que estava sem terra no Egito? O povo. Quem tem terra no deserto? É o povo que tem. É o exato oposto. Quem que é mantido nos seus privilégios no Egito? Os sacerdotes. Quem agora depende da benevolência do povo e está nas situações mais difíceis são os sacerdotes e levitas. É o exato oposto. Ou seja, é Deus mostrando que não tem os seus favoritos? É Deus demonstrando que qualquer outra lei que Ele te dê, Ele dá, é por você. E vejamos um comentário do João Crisóstomo, que é um teólogo que eu gosto muito, pessoal. E olha só como é lindo o que ele diz. No sermão dele, da incompreensibilidade de Deus e da providência de Deus. Na página 36 e na página 37 ele diz o seguinte: por este motivo, a palavra, aquele que joga uma pedra para o ar, joga-a sobre a sua própria cabeça. Esta palavra aplica-se aos blasfemadores. Blasfemar de Deus,
Por que blasfemar o nome de Deus? Parece que é uma lei tirana, é Deus com o seu ego, com a sua psique psicopata, megalomaníaca. Falou mal do meu nome, eu vou matar você porque, eu sou o tirano. Olha o que João Crisóstomo diz. Esta palavra de quem joga pedra para cima, joga sobre a sua própria cabeça, aplica-se aos blasfemadores. Sabe por quê? Pois aquele que joga uma pedra para o ar, certamente esta pedra não transpassará a abóboda celeste, mas nem mesmo adianta-se até essa altura. Mas essa pessoa recebe o golpe sobre a sua própria cabeça, porque a pedra recai. Da mesma forma, aquele que blasfema do ser bem-aventurado não prejudica o ser bem-aventurado. Porque esse ser é grande demais e excessivamente elevado para sofrer qualquer dano. A espada, deste modo que alguém afiar contra Deus, voltará-se-á para si mesmo. Da mesma forma que uma criança fazer mal e ofender e se rebelar contra o mandamento do seu próprio pai, coloque o pai perfeito, extremamente bom, que nunca erra. Se rebelar contra ele é se rebelar contra o que o pai quer fazer em mim. E se o pai é perfeitamente bom, o que ele quer fazer em mim? O máximo bem. Então, se eu me rebelo contra ele, essa rebelião vai ofender Deus e machucar Deus? Vai faltar um pedaço do dedo em Deus? Ou isso vai se voltar para mim mesmo? Para si mesmo. Então, embora tenham textos difíceis, nós veremos o significado dele. Por exemplo, por que Deus chegou lá e proibiu de comer maçã? O que tem a ver com comer maçã? Parece que é de um tirano. Não sabe se é maçã lá no Jardim do Éden, né? Parece que é tirano. O que tem a ver essa lei? Nós veremos que tem a ver, sim. Mas vamos escadinha. Nós vamos ir passando de texto por textos. Beleza? Vamos provar isso na Bíblia? Tem um teólogo que eu gosto muito, que eu já falei, embora, porque às vezes alguém vai ouvir ele, vai ver que ele vai falar algumas coisas que eu não concordo. Mas não tem problema, você também não precisa concordar com tudo comigo. Mas mesmo assim ele é um homem de Deus muito bom, chamado Ariovaldo Ramos. Ele diz o seguinte: sempre quando o homem abandona a Deus, o homem abandona a si mesmo. Sempre quando o homem se revolta com Deus, o homem se revolta consigo mesmo. Qual foi a primeira coisa que Deus ensinou para Abraão? Eu não aceito adoração em detrimento da vida humana. Não quero sacrifício humano. O Deus tirano, o Deus que faz as coisas porque Ele quer ir para a sua glória, amanhã Ele poderia dizer assim, a partir de hoje, para a minha glória, eu quero que sacrifique humano. O que alguém poderia dizer contra? Se Ele pode fazer o que Ele quer para a glória dele. Ele é tirano. Por isso, novamente, que eu falei de manhã de vocês, hein? O Deus calvinista é o tirano, porque ele faz o que ele quer, porque ele quer, do jeito que ele quer. E qual é a finalidade? Ele mesmo. Então, se tudo que ele faz é porque ele quer, do jeito que ele quer, porque ele quer, para a própria glória dele, agradar ele, o que mudaria então ele chegar aqui e falar assim, eu quero que sacrifique filho para mim, já que tudo é para ele? Ele não faz isso porque isso é contra a sua própria natureza, porque na sua própria natureza, Charles Finney disse que Deus prescreveu para si mesmo, por misericórdia e benevolência, essa lei de reinar e buscar o máximo bem do povo. Essa é a lei que o nosso Deus grande prescreveu para si mesmo. E o rei, na medida que serve para o bem comum. Então o reinado de Deus é o serviço de Deus aos homens que Deus prescreveu para si mesmo. Por isso que quando Deus se faz carne, Ele faz o quê? Ele serve. Vamos abrir a Bíblia? Senão vocês acham só filosofa, não fala a Bíblia. Christian, você vai abrir em Deuteronômio 5:29. William. Ô meu irmão, eu esqueci, cara. Pode. Eu não sei se dá tempo no final, mas se não der tempo, pode ser na próxima? Pode. Fechou então. Eu esqueci, desculpa, tá? Ele tá com ciúme? Quem tá com ciúme aí? Tá com ciúme do seu, ora por ela, hein? Tu é o preferido. Deuteronômio 5:29, abre aí. Deuteronômio 6:24. Fran. Deuteronômio 10:12. Jari. Isaías 48:17. José do Egito.
Mateus 7, 24. Meli, Jeremias 2, 5. Linda Thaís, aleluia. Acho que temos uma preferida. Isaías 10, 1. Mas eu te passo, Jari. Mateusão, Miqueias 3, 9. Daniela, Amós 5, 7. Vamos lá. O meu é o Isaías 48, 17. Isaías 48, 17 e 18. E o verso 18, os dois. Vamos lá. Christian, leia o que eu te pedi. Deuteronômio 5, 29. Como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os Como seria bom se eles obedecessem todos os meus mandamentos, né? Continua, Christian. mandamentos. Assim tudo daria certo para eles. E para os seus descendentes para sempre. Diga glória a Deus. Fala assim, o Luiz não é herege. Está escrito lá. Tem alguém com uma versão diferente? Olha aqui a versão que eu tenho. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, temer a mim, Deus, e guardassem todo o tempo os meus mandamentos. Aí Deus fala o porquê. Porque eu sou soberano e tenho que me obedecer, pronto, acabou. Porque é para minha glória e eu tenho o direito de fazer o que eu quiser porque eu sou. Não, Deus diz, não sou eu, pessoal. Deus, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Esse é a natureza de um rei. Por isso ele é o rei elevado à máxima potência. Se o nosso Deus fizesse o que ele quer por causa do que ele quer e é por ele mesmo e pronto, acabou, a Bíblia simplesmente fala assim, o nosso Deus não é rei não, o nosso Deus é tirano e pronto, acabou e você tem que se curvar. Simples. Mas não, a nossa Bíblia chama o nosso Senhor de rei. Quem abriu em Deuteronômio 6:24? Lê, William, bem alto. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os estatutos. Ele nos ordenou que a gente cumprisse tudo, obedecesse ele em tudo. Continua. E temêssemos o Senhor, nosso Deus, para nós perpétuo bem. Ah não, tá aí não. Esse Moisés é liberal. Deus nos mandou... Pode continuar. Para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. Meu Deus. Então Deus nos ordenou que cumpríssemos tudo o que Ele diz para o nosso perpétuo bem. Isso está na Bíblia ou está na cabeça do Luiz? Nos dois, verdade. Boa, Jari. Está nos dois. Quem abriu Deuteronômio 10, 12 e 13? Lê. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames. Deus ainda mandou que a gente ame Ele. Aí, mais para frente a gente vai ver sobre esse mandamento direto de amor a Deus, em outra aula. Mas Ele vai dizer o porquê Ele exige que Ele seja amado também. Ó, Deus está carente, ou Deus quer porque quer. Continua, por que Deus exige? E o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordena para o teu bem. Tenha uma vida longa, o meu sempre fala. Vida longa? Ué. O que? Eu não estava falando heresia, não? Eu não estava tirando o poder de Deus? É tudo aí. Tudo que eu falei de introdução, praticamente de filosofia política e filosofia cristã, se a pessoa só lesse aqui, ó, não precisava nem de tudo isso. Mas por que precisa de tudo isso? Para ficar um pouco mais, assim, encorpado, mostrar mais autoridade, para quando você chegar em alguma pessoa, por exemplo, Deus não é democrático, Deus é tirano porque Ele reina sozinho. A gente consegue responder melhor, principalmente os críticos da fé, tá bom? Vamos lá. Então, por que Deus pede para ser amado? É porque Deus é carente? É porque Deus é o quê? Para o teu bem. Para o teu bem.
Quem que abriu em Isaías 48, 17 e 18? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses obedecido aos meus mandamentos. Ah, se tivesse obedecido aos meus. O quê? Então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Sabe o que o Aquino diz? Sabe qual é a maior função do bem comum que um rei busca no seu reino? A unidade da paz. E o que ele está dizendo assim? Se vocês tivessem obedecido o meu mandamento, vocês teriam? Significa que o mandamento é para o bem de quem, pessoal? Para a paz, para o bem comum, para a paz do reino. Vamos lá. Quem abriu em Mateus 7 24. ao 27, leia. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras Todo aquele que ouve as minhas palavras, e não somente ouve, mas as guarda, e as pratica, Hã? comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um império contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Então o que acontece com quem não ouve os mandamentos do Senhor? Vem, resumindo, tradução das linguagens de hoje. Se a casa não estiver na rocha. Agora, obedecer os próprios mandamentos do Senhor, obedecê-lo, temê-lo, guardar a sua palavra, no final das contas, é bem pra gente. Porque quando vem a tempestade, a casa está firme. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Renovam as suas forças como a águia, eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E novamente se lembre, não transforme esse bem para nós no bem do tirano. Depois eu ouço a parte da manhã, Miguel, que eu falei umas coisas sobre o tirano, quando a gente transforma Deus em buscar benefícios pessoais. Quando eu falo buscar para o nosso bem, não imagine esse bem pessoal. Ah, é para o meu bem, é para a minha carreira, é para o meu carro, é para a minha moto, é para o meu aquilo. Mas quando nós falamos para o nosso bem, nós estamos falando para o bem nosso. O bem do todo, o bem da comunidade de integrantes deste reino. Próximo texto, Jeremias 2,5, quem abriu? Leia, Amélia. Assim diz o Senhor, que falta os teus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Olha o que o profeta Jeremias está falando. Que mal vocês encontraram em mim? É uma pergunta retórica. Qual mal eles encontraram no Senhor? Nenhum. Porque Ele é o Rei perfeito, benevolente. E o Rei perfeito, benevolente, como nós vimos desde o Deuteronômio, é o Rei pelo bem do povo. Então Deus pergunta assim, cara, não faz sentido. Por que vocês... O que vocês viram de mal em mim? Para vocês irem atrás dos ídolos, dos outros deuses, dos outros reis... E vocês se tornarem tão nulos, tão inúteis como os ídolos. Tem uma versão que eu gosto, que diz o seguinte: você vai atrás desses ídolos e torna a tua vida vazia e sem sentido. Assim como o ídolo é vazio em si mesmo, você se tornou vazio. Ou seja, por que você saiu de comigo e foi buscar o seu próprio mal? O seu próprio vazio? Continuando, quem abriu Isaías 10, 1 e 2? Ou seja, este rei é o rei que se levanta e denuncia através dos profetas os tiranos, os reis corrompidos, porque eles declaram leis injustas e eles não cuidam de quem? Não cuidam de quem o rei deveria cuidar. Aí eu te pergunto, Deus é como esse daí do Isaías? Não. O próprio Deus o denuncia, não cuida dos órfãos, não cuida da viúva, não cuida dos pobres, roubam os órfãos. O que é roubar o órfão? Roubar o órfão chegar, não peguei do órfão aqui, tirou dele? Não, porque o órfão já não tem nada. Órfão é tirar da boca dele aquilo que lhe é de direito, está sobre o poder do reino. Porque